recebendo o vereador Almir Vieira, do Progressista, para falar do trabalho no Legislativo blumenauense. Vereador, bom dia, muito obrigado pela atenção conosco. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder estar aqui, contando um pouco do nosso trabalho e também tirando dúvidas da nossa comunidade. Vereador, na semana passada, durante as sessões da Câmara de Vereadores, o senhor tocou muito na questão do aumento da tarifa do esgoto em Blumenau, aumento esse, né, que vem junto com uma alteração no contrato, ou revisão, como se diz, no contrato de concessão com a concessionária do serviço, ganhando mais 10 anos para atuar no município, tendo a oportunidade de aproveitar as fossas individuais para também completar o tratamento de esgoto aqui na cidade e ganhando um aditivo de 10,7% nas tarifas, que gerou um aumento de mais de 15% na tarifa do esgoto aqui na cidade. Não está fácil para o cidadão, né, vereador? Então, inicialmente eu quero, primeiro, antes de eu fazer qualquer fala que eu fiz, inclusive na tribuna, eu consultei o nosso presidente do SAMAI, o senhor Alexandre, e ele prontamente me passou alguns dados, inclusive lançou também uma auditoria para conseguir levantar tudo o que foi passado aí, inclusive pela imprensa. O secretário Alexandre, ele, como ele falou, ele recebeu isso, o governo já recebeu essa herança, né? E agora cabe a ele, como gestor, e eu achei a ação dele muito importante, verificar e com uma auditoria, para poder passar a real situação para a nossa comunidade. O que não dá para admitir é que uma agência reguladora no município de Blumenau, da noite para o dia, toma essas decisões e entende que isso aí é o caminho mais certo. Ora, veja só, a empresa foi contratada para fazer a instalação do esgoto tratado na cidade de Blumenau. Quanto à questão dos 5%, eu até acho um valor que está dentro da condição que o país vive, está dentro das nossas condições. Agora, essa condição do 10,7%, isso aí tem que ser revisto. Isso aí não é uma condição que pode ser dada da noite para o dia. Tem que se ter uma conversa mais ampla com a Câmara de Vereadores, tem que se ter uma conversa mais ampla com o Executivo, volto a dizer. O secretário Alexandre do SAMAI já tomou as providências, eu quero parabenizá-lo novamente, né? Inclusive até o prefeito Egídio quer saber com mais detalhes o que está acontecendo. Mas é importante deixar bem claro que de uma hora para outra agora, não, pelo que se entendeu, não vai mais se instalar a tubulação, agora vão começar a colocar a responsabilidade no morador de fazer fossas e começar a coletar com caminhões. Ora, veja só, até agora fizeram várias intervenções em ruas, várias intervenções na cidade toda, e agora de uma hora para outra o que tem de restante aí, pelo que nós entendemos, e isso também paira a dúvida, vão começar a coletar dentro da casa do cidadão. Não concordo com isso, eu acho que isso aí é uma forma que está totalmente errada. Deve-se dar continuidade àquilo que se vinha fazendo. E não começar a parar de botar a tubulação e agora colocar caminhão. E aí os limpa-fossas vão estar vinculados direto à empresa. Ou seja, as empresas que Blumenau já possui nesse trabalho, então vão ficar descaracterizadas, vão ficar fora do comércio, porque a própria BRK vai tomar a frente disso aí, descontando direto na conta do cidadão. Não concordo com isso. Eu acho que isso tem que ser verificado e, como volto a reforçar, o secretário e o executivo já estão tomando as providências e nós, enquanto Câmara de Vereadores, temos o dever de passar para a nossa comunidade a real situação e nós também precisamos entender, agir enquanto agência reguladora, já deveria, antes mesmo de que isso fosse acontecer, ter chamado os vereadores, ter chamado uma reunião para que a gente pudesse ter, se for o caso, fazer a defesa e, se for o caso, entrar com as críticas devidas para poder ter entendimento. Nós não podemos legislar numa cidade onde nós não temos o conhecimento exato do que vem acontecendo. E não adianta eu pegar para mim e olhar isso sozinho. Isso tem que ter o conhecimento dos 15 vereadores da nossa cidade e também da nossa comunidade. Por conta disso, nós fizemos esse pedido aí, foi feito o pedido na Câmara para uma audiência e também para nós podermos entender mais o processo. Mas, de pronto, eu não concordo do que está sendo publicado, eu não concordo do que está acontecendo
nesse momento, tanto com a agência reguladora como com a BRK. Vereador, me explica uma coisa. Para ter um contrato de concessão numa cidade, esse contrato tem que passar pelo crivo da Câmara de Vereadores, né? Os vereadores têm que aprovar esse contrato de concessão de um serviço. Quando há revisão, por que não passa? Então, é exatamente nesse ponto que nós precisamos ter o conhecimento, né? E vale ressaltar que esse contrato é um contrato antigo, não é um contrato que o prefeito Egídio fez, não é um contrato que o prefeito Mário fez, isso é um contrato muito antigo, né? Temos que deixar bem claro isso aí. E o que nós temos que fazer agora é ter a oportunidade de poder ter conhecimento, se debruçar sobre a matéria e, como eu já falei, fazer a defesa se for necessário e fazer as críticas, porque do jeito que está, embaralhado do jeito que chegou, nós estamos aí vendidos e sem saber o que está acontecendo. O que foi divulgado, né, é que a empresa agora vai fazer a coleta e tratamento via rede de 60% e outros 40% serão via fossas individuais. Onde, como, quem não tem a fossa individual, né, nada disso a gente tem uma explicação, né? Então, o contribuinte vai pagar a conta, porque se ele não tiver, ele vai ter que fazer. O contribuinte vai pagar a conta de ter... E se não tem acessibilidade para o caminhão chegar? O contribuinte vai ter que abrir um espaço para o caminhão chegar ou não vai ser coletado? São muitas dúvidas que ficam no ar. E eu volto a dizer, eu não participei na época da contratação da empresa, mas ao longo do tempo que nós viemos acompanhando, se faz as tubulações, se faz via rua. E agora, por que essa mudança dos outros 40%? Qual a efetividade disso? Qual a necessidade dessa mudança? E isso que paira no ar, essa dúvida que nós precisamos saber. Que o senhor vai continuar cobrando. Exatamente. Bom, o senhor sempre foi um defensor da Câmara construir a sede própria ali na área histórica, ali no centro histórico de Blumenau, né? Um projeto que nasceu quando o Marcelo Lazzarin era presidente, né? Me corrija se eu estiver errado, sim, vereador. Que foi adquirido aquele terreno, né? E o senhor, sim, trabalhou nos 2 anos que o senhor ficou à frente da Câmara de Vereadores para tentar tirar essa obra do papel, acabou não conseguindo evoluir nesse sentido. Aí surgiu com o vereador Ito, hoje presidente da casa, uma nova possibilidade, que é do prédio da educação, que seria destinado à educação ali na frente do terminal da Fonte. E a Procuradoria do município deu aval para isso, né? Claro, com a contrapartida da Câmara de Vereadores. Como é que o senhor acompanha tudo isso? O senhor ainda defende de que deveria ser a sede própria ali no centro histórico? Eu não mudo nenhuma vírgula, na minha opinião, até porque uma Câmara de Vereadores não pode ficar escondida na cidade. E com todo o respeito ao presidente que hoje está lá, ele tem a condição de estar fazendo e apresentando novos projetos, isso é salutar e é importante. Mas a consulta também não teve uma consulta feita com todos os vereadores. Levaram alguns vereadores para ver, verificar, mas eu continuo batendo na tecla. O centro histórico de Blumenau, e você sabe muito bem, Jorge, após a Câmara ter ido para lá, e as pessoas mais antigas lembram muito bem como era antes da Câmara de Vereadores estar lá, tinha mal e mal um barzinho aqui, uma coisa parecida, ela ganhou vida. E com esse projeto que está pronto, inclusive, nós vamos fazer ali um parque ciliar, nós vamos dar vida para aquela região que tanto precisa. Agora, nós não podemos retirar o poder legislativo do centro da cidade e levar para um bairro. Nós temos 35 bairros em Blumenau. Nós temos vários prédios que poderiam ser locados também, que estão aí na condição para colocar uma Câmara. A Câmara tem que estar centralizada, a Câmara tem que estar pronta para o cidadão saber onde chegar. E nós não podemos agora investir num prédio que já é velho, que além da reforma que tem que ser feita, vai dar manutenção sempre, sem contar também da condição que ali, qualquer cheia, pega água. Então, eu sou contrário, respeitando, volto a dizer, a posição do presidente, mas quando se trata de falar em economicidade, está se esquecendo de vários pontos que devem ser analisados. Cidade de Blumenau é uma cidade turística, a cidade de Blumenau precisa ter um apoio maior no que diz respeito ao turismo. E aquela região ali, se não tiver um incentivo, é uma região morta. E é o primeiro ponto da cidade de Blumenau. Se nós temos a condição de fazer um investimento com um parque, com uma área de lazer para as pessoas, com uma condição de também abrigar mais segmentos,
O terreno já foi adquirido. Para mim, é voltar no passado, querer pegar um prédio que está lá numa situação deplorável para querer se construir uma Câmara onde ela não vai ficar em ponto nenhum. Você pode viajar todas as cidades do Brasil, que nós já viajamos. A Câmara de Vereadores sempre está numa área central. E agora, na ideia, e com todo o devido respeito, é levar para um bairro. Não concordo. E ainda numa condição onde que é difícil acesso para as pessoas. Se tu chegar na Itaipava Central e falar para o pessoal que é na rua Capitão, ele não vai saber onde é que é. Agora, se você falar que é no centro, é fácil de referência. E é a casa do povo, e o povo tem que estar dentro dela. Quem defende essa mudança, vereador, fala no alto custo que seria a construção desse prédio novo ali no centro histórico. Como o senhor esteve sempre à frente desse projeto, inclusive buscou parcerias para tentar tirar esse projeto do papel, quanto custaria hoje se a Câmara de Vereadores fosse construir o projeto desenvolvido por vocês? Com toda a estrutura de parque, com toda a estrutura de fazer a caminhada por baixo da ponte, com as passarelas, o projeto é dinâmico, ele não é somente a construção da Câmara. Ele tem várias situações, área de lazer, até o último levantamento em 35 milhões. 35 milhões. É possível buscar esse recurso? Sim, é possível. É possível. O 12º da Câmara chega em torno de... Eu entreguei na última gestão 23 milhões. Então, é possível. Esse dinheiro, e é importante deixar bem claro, ele volta da Câmara para o Executivo e o Executivo que decide o que vai fazer com ele. Nós, enquanto vereadores, não podemos tomar a decisão de o que fazer com esse dinheiro, somente devolvê-lo. Se não devolvesse, em 2 anos teria o recurso para construir a sede própria. Com certeza. E é possível parcerias, presidente? O senhor tentou parcerias, Sim, né? o chamado BTS, né, onde as pessoas fazem e cobram um período e depois passa para o patrimônio do município. É possível várias situações. Dá para se fazer um bom trabalho, dá para se fazer ali a condição que a cidade merece. Não desmerecendo aqui a opinião de ninguém, essa é a minha opinião. E isso está sendo trabalhado há mais de 4 mesas diretoras para trás. Não foi só no Lanzarinho. Há mais de 4 mesas diretoras para trás. Eu já era o 4º. Né? Então, já se teve um desgaste de todo o tamanho, já se teve dinheiro para colocar em projetos, já se teve aquisição, que não foi na minha época também como presidente, do terreno, já se teve várias situações para poder dar a condição de fazer a Câmara. E agora, simplesmente, entende-se, e respeito novamente, mas não concordo, de se mudar. E o que aconteceu que o senhor não conseguiu destravar esse processo, né? Tirar esse projeto do papel? Então, foi mesmo a parte administrativa jurídica que faltou ali no final do ano, que nós não conseguimos fazer e formalizar as parcerias por conta de situações onde o Tribunal de Contas tinha dúvidas de algumas questões, o próprio Ministério Público. Então, ficou a formatação final, ela teve alguns problemas para serem resolvidos, mas conseguiram resolver tudo dentro da legalidade, só que, infelizmente, agora o processo parou. Então, se quisesse fazer nessa questão de parcerias, hoje teria essa legalidade para isso? Tem. Com garantias jurídicas de que poderia ser feito? Com aval de Tribunal de Contas, com aval do Ministério Público, com tudo. Então é mais uma opção mesmo, né? Sim. Uma opção. Bom, o senhor é vereador que visita os bairros da cidade, está em loco, usa muito as redes sociais para mostrar como está a situação, avanços onde consegue e falta de avanços onde o senhor encontra, né? Nessas visitas todas, o que o senhor tem encontrado e dá para o senhor ter um espelho da situação da cidade hoje? Então, a cidade vem numa rotina, desde o antigo prefeito para o novo prefeito, de muitas obras, né? O prefeito que hoje se encontra está tocando as obras, a cidade está tendo bastante canteiro de obras. Obviamente que existem alguns pontos que precisam ser melhorados, algumas questões que precisam ser analisadas mais profundamente, né? Mas, num geral, né, muitas ações que estão sendo tomadas estão acontecendo. Eu estou fazendo a fiscalização daquilo que nós nos propusemos no mandato passado de buscar recursos fora da cidade, em Brasília e na Assembleia Legislativa, e também fazendo análises para poder levar para o Executivo algumas informações
que muitas vezes não conseguem, o prefeito não consegue andar na toda a cidade, ele precisa do nosso auxílio e está sendo bem recebido, porém tudo depende de muito laudo, depende de muita questão dos profissionais que estão à frente para poder analisar, projetar, e é normal isso no sentido de que nós não somos uma empresa, né? Nós somos um poder público onde para qualquer ação precisa se licitar, para qualquer ação precisa se fazer toda uma formatação, passar por vários técnicos para se ter todo o encaminhamento. E isso acaba, muitas vezes, emperrando e atrasando o processo normal. E faz com que seja tudo muito lento, né? Por exemplo, né, a rotatória da rua Júlio Michel, lá na Fortaleza, lá com acesso ao Tribés. Muitas pessoas passam por lá, não era para ter uma rotatória, chega lá, continua tudo igual, né? Foi uma grande vitória nossa conseguir fazer a rotatória lá, ela vai acontecer. Vale ressaltar que lá nós estamos trabalhando com outro ente federativo, que é a Celesc. Nós tivemos que parar por conta do calendário da própria empresa, que é a Celesc, para a retirada dos postes. As indenizações foram feitas, a drenagem está pronta, a empresa está aguardando para terminar o projeto. Porém, quando se entra numa outra questão, como é a Celesc, a gente depende do calendário deles para poder dar continuidade. O executivo vem cobrando, da mesma forma como nós também estamos cobrando. Mas nós temos que respeitar a administração e dentro daquele cronograma que eles vão estar liberando para fazer isso. Me cobram diariamente e eu também venho cobrando para que isso aconteça. Tem uma previsão ou não? A previsão é que eles Logo. já está no cronograma, porém depende de várias situações deles mesmos, né? O senhor esteve em Brasília, aliás, no mês de março, o senhor fez viagens a Brasília e a Florianópolis, né, levando as demandas aqui da cidade que o senhor pegou junto às ruas, as visitas que faz. Como é que é a receptividade, hein, de um político blumenauense, quando chega na Lesc, quando chega na Câmara Federal, no Senado Federal, e se consegue abrir as portas e trazer os recursos que se busca, vereador? Então, existem projeções, né? Mas assim, Blumenau é uma cidade que é ímpar, né? Em todo o nosso estado de Santa Catarina, né? Ela tem eu sempre falo, nós temos bons quadros aqui, né? Tanto na questão de profissionais, como também na questão do Poder Legislativo e o próprio Executivo. Aí, o prefeito Egídio vem fazendo um trabalho muito criterioso, né? E isso demonstra a qualidade de que nós nos preocupamos com a nossa cidade. Também vale ressaltar que todas as portas que nós batemos, tivemos aí uma receptividade muito boa, né? Blumenau tem condições, e isso é importante sempre deixar bem claro, de ter mais deputados federais, de ter mais deputados estaduais, porque é de lá que vem os recursos. O prefeito por si só, o tapete é curto, né? O cobertor é curto, ele precisa desse apoio. E nós, quando vamos para lá, na minha gestão passada, deu mais ou menos 2,8 milhões que eu consegui de recurso para as obras da nossa cidade. E agora não foi diferente. Está na casa de 3,5 milhões os recursos que nós fomos captar, tanto para pavimentação de ruas, como para a criação de parques, como também para a questão de associações de moradores. E o prefeito nos apoia, né? Porque nós somos um braço. Eu tenho senador lá da República, em Brasília, onde ele pode trazer para nós verbas. E isso ajuda o Executivo a desenvolver os trabalhos da nossa cidade. Isso é extremamente importante para nós e também nós auxiliamos o Executivo nisso. Alguma notícia boa? Sim, tem várias. Nós conseguimos, por enquanto, pavimentação de algumas ruas, né? Depois a gente vai apresentar para o prefeito, obviamente. Parques, praças públicas, né? A gente fez pedido para as associações de moradores e isso tudo agora tem que passar pelo trâmite da Câmara Federal e também da Assembleia para depois vir para o município. 100 dias do governo Egídio Ferrari se completam na próxima quinta-feira, né? Que avaliação o senhor faz desse novo governo? O prefeito Egídio é uma pessoa que ele é bem criterioso. Ele pegou a máquina andando e aí eu concordo com ele de fazer uma análise geral, como eles estão fazendo, a equipe toda está fazendo uma análise geral, para ver onde vai ser colocados os recursos, de que forma vai fazer,
como melhorar, onde tirar, onde colocar. Isso faz parte da gestão e faz parte do DNA do próprio prefeito, onde eu concordo. Não dá para simplesmente abrir as portas e deixar com que a coisa aconteça. E a Câmara de Vereadores, nesse aspecto, né, eu acredito que todos os 15 vereadores concordam com que isso aconteça, né? E o prefeito, nas poucas conversas que a gente teve, ele sempre disse: Almir, eu vou fazer a coisa acontecer dentro do momento que eu achar que é certo. Então, isso é um cuidado que ele tem, tanto com a cidade, como também com o próprio poder executivo, né? Afinal de contas, tanto eles quanto nós somos fiscalizados por todos, e nós precisamos ter esse cuidado, né? E o prefeito tem esse cuidado, ele já demonstrou isso para nós, vem fazendo visita nos bairros, vem fazendo visita nas entidades e está levantando, né? Ele levantou muitas questões que, óbvio, que a caneta dele é que vai demandar para que isso aconteça. E nós temos que entender isso e aguardar para o momento certo poder agir junto com o prefeito. As prioridades do senhor nesse momento no Legislativo? Minha prioridade é poder cada vez mais buscar, captar recurso, ajudar o Executivo para que aconteçam as obras dentro de suas necessidades em todos os bairros da cidade de Blumenau, né? E fazer aquilo que o nosso cidadão espera, representá-los no Poder Legislativo, levar as demandas para o Poder Executivo para que juntos nós possamos solucionar. E essa é uma ideia que o próprio prefeito tem, né? Então, para nós fica uma sintonia boa de poder se fazer esse trabalho. Obrigado pela participação do senhor, uma ótima semana, vereador. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham. Vereador Almir Vieira, do Progressista, falando com a gente sobre o trabalho no Legislativo